Sabe quando a gente entra num grupo novo? Pode ser um hobby, um trabalho, qualquer comunidade. A gente geralmente está buscando algo a mais, né? Uma conexão, um lugar para pertencer de verdade. Mas e quando aquela imagem ideal que a gente pintou na cabeça dá de cara com a realidade, com a complexidade que são as pessoas? Então, para a gente entender essa jornada, vamos fazer um caminho aqui. A gente começa lá na fantasia, passa por um belo choque de realidade e chega numa descoberta bem surpreendente sobre o nosso papel na construção de tudo isso. Bem, tudo começa com uma ideia. Uma ideia muito, mas muito atraente. Uma expectativa que quase todo mundo tem quando está entrando num grupo novo, principalmente em alguma atividade artística. Olha só, foi exatamente assim que uma aluna descreveu o que ela buscava. É uma visão super poderosa, né? A ideia de encontrar uma irmandade, um grupo que tem cumplicidade, um laço quase de alma mesmo. É a busca pela tribo perfeita. E isso vai muito além de um hobby, né? Acontece num emprego novo, num clube, em qualquer lugar. A esperança é sempre a mesma: encontrar um refúgio, um lugar onde todo mundo se apoia, se entende, cresce junto. Aquele mar de rosa, sabe? Tá, mas e aí? O que acontece quando esse mar de rosas encontra os espinhos da vida real? É exatamente aí que a fantasia enfrenta o seu primeiro grande teste. E aí vem a pergunta que muda tudo. Será que essa comunidade perfeita, essa tribo dos sonhos, realmente existe? E essa é a resposta, direta e reta de uma instrutora com anos de experiência. É um verdadeiro balde de água fria. Aquela fantasia de um grupo perfeito, sem falhas, onde só existe paz e amor, simplesmente não bate com a realidade. E por que que é um conto de fadas? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo bem profunda. Comunidades são feitas de pessoas. E pessoas trazem tudo na bagagem, a luz e a sombra. Como a fonte aqui nos lembra, todo ser humano, sem exceção, faz besteira. Ignorar isso é o primeiro passo para se decepcionar. Ok, se a comunidade perfeita não existe, então o que a gente está buscando, afinal? Talvez a resposta não esteja lá fora, mas aqui dentro. E essa mudança de perspectiva, ela é a chave de tudo. Aqui está o pulo do gato. A comunidade não é uma coisa que existe por si só, que a gente encontra pronta. A comunidade somos nós, cada um. A gente dá as mãos e forma o grupo. Nós construímos. E nós também podemos destruir. A responsabilidade é toda nossa. É aquela ideia de que o estilo é você, o estilo sou eu. Isso é fundamental. Cada pessoa é como se fosse uma célula desse corpo. A saúde da comunidade depende diretamente da atitude, do respeito e da responsabilidade de cada um dos seus membros. Agora, o mais interessante é que, quando a gente aceita essa realidade, a decepção inicial se transforma numa oportunidade. E que oportunidade? No momento em que a gente para de procurar um paraíso e começa a interagir com pessoas reais, com todas as suas imperfeições, o grupo vira um espelho, e um espelho bem poderoso. As dinâmicas, os conflitos, as amizades, tudo isso revela coisas sobre nós que a gente talvez nunca visse de outra forma. E essa tabela aqui, nossa, ela mostra isso perfeitamente. A dinâmica do grupo pode trazer à tona tanto a nossa luz quanto a nossa sombra. A gente pode descobrir uma capacidade de liderar que nem sabia que tinha, mas também uma insegurança lá no fundo. Pode perceber uma resistência em ceder ou, pelo contrário, uma capacidade incrível de fluir com o grupo. Só que tem um detalhe. Uma coisa é se enxergar nesse espelho. Outra, bem diferente, é decidir fazer alguma coisa a respeito. E essa escolha, ela não é automática. É que o crescimento pessoal não vem de brinde, sabe? É uma escolha. É totalmente possível participar de um grupo por anos, aprender um monte de coisa ali dentro, mas deixar todo esse aprendizado na porta quando vai embora. Levar essas lições para a vida depende do olhar e da vontade de cada um. E o que cada um escolhe levar dessa experiência é algo muito, muito pessoal. Para uma pessoa, por exemplo, a grande revelação foi descobrir uma força interior, um sentimento de empoderamento que ela não conhecia. Já para outra, a ficha que caiu foi outra, mas igualmente valiosa. Encontrar um lugar para finalmente se sentir parte de algo. Uma necessidade tão básica e humana. E para uma terceira foi sobre construir uma autoconfiança que ela precisava para agir no mundo. Empoderamento, pertencimento, confiança. Tá vendo? Cada um encontra no espelho exatamente aquilo que mais precisa ver. A jornada é única para cada um e a recompensa também. E tudo isso nos leva finalmente à grande lição dessa jornada toda. A verdadeira transformação que acontece quando a gente abandona a fantasia e abraça a realidade como ela é.
É aqui que a história se fecha. Começa com aquela frustração de o grupo não ser um conto de fadas, mas evolui para o empoderamento de perceber que a gente tem um poder de construir a nossa própria realidade, tanto dentro do grupo quanto fora dele. E para fechar, fica essa reflexão do Picasso. Talvez esses espaços que a gente idealiza como a arte não sirvam como uma fuga da realidade. Talvez a maior função deles seja justamente o oposto: serem ferramentas, espelhos que, por meio da sua mentira, da sua fantasia, nos ajudam a enxergar a nossa própria verdade.